Uma das coisas mais magníficas do universo de Game of Thrones são os dragões, e muito pouco se sabe sobre eles. Dentro do universo, um septão chamado Barth foi quem mais estudou sobre os dragões. Ele escreveu um livro chamado Dragões, Wyrms e Serpes, História Antinatural. Mas ainda não sabemos tudo o que contém nesse livro. O autor de todo esse universo fictício, George R. R. Martin, nos falou que no próximo volume de Fogo e Sangue, vamos conhecer mais sobre a origem dos dragões. Ainda há muito sobre o livro do Septão Barth que precisamos saber. O que sabemos até agora é que antes dos Targaryen, antes do Trono de Ferro, antes de qualquer rei em Westeros, havia uma península chamada Valíria. Lá, em meio a montanhas que ardiam como lâminas incandescentes, erguia-se uma cadeia de vulcões famintos, conhecidos como as 14 Chamas. Daquelas fendas fumegantes, os pastores de outrora afirmavam ter ouvido o rugido de criaturas que pareciam nascidas do próprio coração do fogo, e encontraram os dragões. Essa é a história mais contada, repetida ao redor das fogueiras. Mas existe outra versão da história. Dizem que os dragões não foram meramente descobertos, mas forjados. Que os valirianos, embriagados pela fome de poder, recorreram à magia de sangue, aquela arte proibida cujos segredos são pagos em fogo. Acredita-se que tenham mesclado os terríveis vermes de fogo, monstros das profundezas ardentes, com as serpes negras trazidas das selvas inexploradas do continente de Sotirius. E, para assegurar um laço inquebrável, derramaram neles o próprio sangue valiriano, selando a conexão entre cavaleiro e besta. Com essas criaturas aladas, os senhores de Valíria ergueram não apenas fortalezas, mas um império forjado em fogo e sangue. O feudo franco de Valíria estendeu sua mão flamejante sobre Essos, transformando cidades em cinzas, reduzindo reinos a lamentos e escravizando os inimigos, tal como o Império Giscari fez por gerações. Os valirianos transformavam cada inimigo capturado em escravo, corpos quebrados para alimentar suas forjas e muralhas. Mas, dizia-se, um dragão jamais seria um escravo. Zaldrizes Busdarik Sosdaor, murmuravam em alto valiriano. Não obedecem a ninguém, apenas aceitam quem é digno de voar ao seu lado. E foi com essas criaturas que Aegon, o Conquistador, e suas irmãs cruzaram o Mar Estreito, usando fogo e medo para unir os 7 reinos sob uma única coroa. Mas os dragões não pertencem ao mundo dos homens, eles pertencem ao céu, ao calor do vulcão. A cada geração após a perdição de Valíria, menos dragões nasciam, menores se tornavam, até desaparecerem completamente. Nesse vídeo eu vou te contar a história completa de Caraxes, o dragão de Daemon, que vimos na série A Casa do Dragão. E este é o primeiro vídeo da minha playlist chamada Os Dragões de Game of Thrones. Se você acompanha os meus vídeos, peço que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Se prepara que a história vai começar. O rei Jaehaerys I Targaryen teve muitos filhos, mas poucos deixaram marcas dignas de canção ou crônica. Entre todos, 2 se ergueram como os prediletos do rei. Aemon, o herdeiro cortês e ponderado, e Baelon, o bravo e impetuoso. Ambos foram mais do que apenas príncipes. Eram a promessa viva do futuro de Valíria em Westeros. Os filhos em quem Jaehaerys depositava suas maiores esperanças. Aemon era um jovem que unia força, graça e uma calma curiosidade herdada da mãe, a rainha Alysanne. Desde cedo mostrou-se habilidoso com espada e lança, mas também atento às letras e às leis. Aos 17 anos, já superava seus irmãos em força e coragem. Foi no torneio de Valdocaso sob a lua cheia que tremeluzia no aço das lanças que Aemon foi sagrado cavaleiro.
Ali, entre o rugir das multidões e o aroma doce do vinho derramado, o príncipe se tornou mais que um herdeiro. Tornou-se um verdadeiro guerreiro, digno do sangue valeriano. Enquanto isso, em Pedra do Dragão, um dragão de escamas rubras rasgava os céus. Caraxes era magro e longo como uma serpente. Foi por sua ferocidade e pelo sangue que parecia escorrer de suas escamas à luz do sol poente que os mestres dos dragões lhe deram o nome Wyrm de Sangue. O encontro era inevitável. Quando Aemon, recém-cavaleiro, avançou pela caverna fumegante, Caraxes farejou seu passo antes mesmo de vê-lo, erguendo a cabeça num movimento ágil e predatório. O dragão soltou um rosnado profundo, uma ameaça que teria feito qualquer homem recuar. Mas Aemon não recuou. O príncipe avançou, o olhar fixo e o espírito em chamas tão ardente quanto o próprio dragão. Sem hesitar, estendeu a mão e falou em alto valeriano, uma voz firme que ressoou na caverna como um feitiço antigo. Dragões e cavaleiros, dizem, partilham um vínculo forjado no fogo. E naquele instante Caraxes baixou a cabeça, não como quem se entrega, mas como quem escolhe. No ano 83 depois da conquista, a Quarta Guerra Dornesa irrompeu quando o príncipe de Dorne, Morion Martell, movido por ambição ou loucura, decidiu lançar sua hostil investida contra os 6 reinos de Westeros. Mas o rei Jaehaerys I Targaryen não era um monarca cego ou ingênuo. Seus espiões em lança solar sussurravam segredos antes mesmo que as velas fossem içadas. Antes que os exércitos dorneses pudessem sequer pisar nas areias do Cabo da Fúria, o céu se abriu em fogo e rugidos. Jaehaerys montado em Vermithor, o príncipe Baelon com a velha Vhagar e o príncipe Aemon sobre Caraxes, e desceram das nuvens em fúria. O mar fervilhou, os campos se incendiaram e a invasão foi esmagada antes mesmo de nascer. Ao final, incontáveis dorneses arderam sobre as sombras aladas e a ousadia de Morion Martell se tornou apenas cinzas. Durante o chamado Banho de Sangue Miriano, 2 facções rivais disputaram ferozmente o controle de Myr. A facção derrotada foi expulsa, transformando-se em piratas e fugiu para os degraus, de onde logo foram novamente expulsos. Desesperados, lançaram um ataque ousado e conseguiram, por um breve período, tomar Tarth do Lord Cameron Tarth. Em 92, depois da conquista durante a campanha para retomar a ilha de Tarth, o príncipe Aemon Targaryen voou até lá montado em Caraxes. Quando chegou, deixou o dragão descansando, devorando cabras, segundo os relatos. Enquanto desceu para comandar as operações em terra, ao seu lado marcharam homens das Terras da Tempestade, incluindo seu cunhado Lord Bormund Baratheon, acompanhados das forças leais de Tarth e de tropas vindas das Terras da Coroa. A lua tremeluzia sobre as ondas negras enquanto Caraxes, ou Wyrm de Sangue, repousava não muito longe, o corpo esguio e vermelho enrolado como uma serpente adormecida. No chão, o príncipe Aemon discutia a estratégia com o Lord Cameron Tarth. O fogo crepitava entre as pedras, iluminando seu rosto. Ali, Aemon era apenas um homem, não o herdeiro do Trono de Ferro, não o Cavaleiro de Dragão. Talvez tenha sido seu maior erro, ter deixado o dragão distante como um simples corcel à espera. Naquela noite, um batedor miriano, oculto na mata, ergueu sua besta e disparou. A flecha atingiu o príncipe no pescoço. Aemon caiu de joelhos, o olhar vidrado no fogo que ainda dançava à sua frente, como se implorasse ao destino um segundo a mais, uma última palavra. Mas não houve tempo. Ele tombou na terra fria de Tarth, a mesma terra que desejava proteger. Caraxes sentiu. Dragões e cavaleiros, dizem, compartilham uma ligação mais profunda que o próprio sangue. E naquele instante, o Wyrm de Sangue ergueu a cabeça e soltou um rugido que fez o mar recuar. Um lamento primal, uma nota tão antiga quanto Valíria. Quem testemunhou disse que o rugido de Caraxes ecoou pelas falésias como um trovão amaldiçoado. E muitos juraram que ouviram nele um único nome, Aemon. A partir daquela noite, Caraxes não era apenas o verme sangrento, era um dragão que conhecia a perda. E quem ousaria domar uma criatura que provou o gosto da dor? Após a morte de Aemon Targaryen, Caraxes retornou para a Pedra do Dragão. Privado de seu cavaleiro, tornou-se mais sombrio e inquieto.
Dizem que rondava os céus da ilha por dias inteiros, soltando rugidos altos, como se clamasse pelo Senhor perdido. Quando pousava, enrolava-se sobre si mesmo, os olhos como brasas, observando cada homem que se aproximava com uma fúria contida. Durante alguns anos, Caraxes permaneceu sem montaria. Nenhum homem ousava se aproximar do dragão, cuja fama de selvageria superava a de todos os outros vivos na época. Era uma criatura de guerra, magro e comprido, com asas enormes e uma cor rubra como o sangue recém-derramado. Foi apenas quando o jovem príncipe Daemon Targaryen, ousado e impetuoso, nascido para o desafio, se aproximou, que Caraxes encontrou um novo senhor. Diferente de muitos, Daemon não carregava medo no peito, mas uma fome insaciável por caos e destruição. Caraxes não precisou medir o homem diante de si. Ele sentiu, no primeiro instante, que em Daemon havia a mesma fúria inquieta que pulsava em seu próprio sangue. Não houve hesitação nem luta. O dragão aceitou-o com facilidade, como se sempre o esperasse, pois Caraxes não se rende, ele escolhe. Assim se selou uma nova união. Caraxes e Daemon tornaram-se um só no céu, uma dupla tão temida quanto lendária. Após selar seu pacto com Caraxes, o príncipe Daemon passou a voar frequentemente entre Pedra do Dragão e Porto Real. Não era raro vê-lo chegar do céu, trazendo consigo ricos presentes para Rhaenyra, a alegria do reino. As pessoas se lembram de Caraxes riscando os céus como um raio rubro e dizem que, ao avistar o dragão, os homens tremiam de medo. Mas no ano 105 depois da conquista, tudo mudou. Quando o rei Viserys I proclamou Rhaenyra sua herdeira legítima, Daemon, tomado por ciúmes e fúria, deixou a corte em Caraxes, levando consigo sua amante Mysaria, a quem chamava de Miséria. Foi em Pedra do Dragão que ele se refugiou, maquinando seus próximos passos. No ano seguinte, desejando glória e novos domínios, Daemon aliou-se ao Lord Corlys Velaryon para enfrentar a Triarquia nos degraus. Ali, Caraxes revelou-se ser uma arma temível. Nenhum exército de mercenários podia se opor ao fogo vivo de um dragão, como narra Fogo e Sangue. Os inimigos aprenderam a temer a sombra alada que anunciava destruição e corriam a se esconder no primeiro rugido no céu. Ainda assim, por mais que se escondessem, estavam indefesos contra o Wyrm de Sangue. No ano 111 depois da conquista, Daemon voou até Porto Real montado em Caraxes para o torneio comemorativo dos 5 anos de casamento do rei com a rainha Alicent Hightower. Durante meio ano, permaneceu na capital e nesse período voava com frequência ao lado da princesa Rhaenyra e sua Syrax, encantando o povo e inflamando ainda mais as línguas na corte. Em 115 depois da conquista, Daemon tomou Laena Velaryon como esposa, uma mulher tão ousada quanto ele, que cavalgava Vhagar, o maior dragão vivo na época. Juntos tornaram-se um espetáculo itinerante. Montados em seus dragões, cruzaram os céus de Essos, visitando Pentos, Volantes, Quiohor e Norvos, onde eram recebidos com temor reverente. Dizia-se que, ao verem 2 dragões sobrevoando as muralhas, os governantes abriam as portas antes mesmo de ouvirem o primeiro rugido. Depois de regressarem à deriva marca, voavam com frequência em companhia de Rhaenyra e Syrax, fortalecendo laços que seriam decisivos nos anos futuros. No ano de 120 depois da conquista, quando Laena entrou em trabalho de parto e foi vencida pelas dores e pela febre, Daemon partiu desesperado em Caraxes para buscar o mestre Gerardes em Pedra do Dragão. Porém, mesmo com a velocidade lendária do Wyrm de Sangue, retornaram tarde demais. Laena escolheu morrer à maneira valiriana, buscando Vhagar em seus últimos instantes, mas pereceu antes de conseguir alçar voo. No ano 129 depois da conquista, a morte do rei Viserys I deu início à Dança dos Dragões. Enquanto Aegon II se proclamava rei em Porto Real, Rhaenyra foi coroada em Pedra do Dragão. Daemon, seu marido, tornou-se o braço direito militar.
Ao lado dele, Caraxes, ou Irme de Sangue, astuto, experiente, feroz. Daemon era impetuoso, mas não imprudente. Ele sabia que lançar dragões diretamente uns contra os outros arriscaria perder as maiores armas de ambos os lados. Por isso, decidiu usar os dragões como instrumentos de medo e mobilidade, em vez de armas de fogo direto. Ele partiu em Caraxes rumo a Harrenhal, o gigantesco castelo amaldiçoado. Sir Simon Strong, velho e temeroso do destino de Harren, o Negro, rendeu-se sem lutar. Harrenhal oferecia posição estratégica, um refúgio para os aliados de Rhaenyra nas terras fluviais, e se tornou um símbolo de força dos negros. Com base lá, Daemon iniciou uma série de ataques rápidos, entre eles a conquista de Barreira de Pedra, a primeira vitória significativa dos negros no solo. Seu controle inspirou muitos senhores das terras fluviais a apoiar Rhaenyra. Durante esse tempo, Caraxes permanecia em Harrenhal, vigiando como um cão de caça em silêncio, pronto para incendiar tudo se fosse ordenado. Enquanto Daemon consolidava sua posição, Aemond Targaryen e Criston Cole tramavam um grande ataque. O plano era marchar desde Porto Real em direção a Harrenhal, com um exército de 4.000 homens, enquanto Jason Lannister viria do oeste com 7.000. A ideia era encurralar Daemon e forçá-lo a um confronto direto, onde Vhagar poderia derrotar Caraxes. Porém, Daemon soube do plano antes mesmo de Aemond sair de Porto Real. Ao saber que Criston e Aemond haviam partido, Daemon deu risada. Ele abandonou Harrenhal antes da chegada do Exército dos Verdes, partindo para Porto Real com Caraxes, contornando a tropa inimiga. Com Criston e Aemon de longe, Porto Real estava vulnerável. Sunfyre, o dragão do rei, estava ferido e incapaz de voar. Dreamfyre, da rainha Helaena, era montada por uma mulher destruída pela dor e não oferecia ameaça real. Há quem diga que Helaena nunca voou em Dreamfyre. Caraxes e Daemon vieram de Pedra do Dragão, juntos com Rhaenyra, que voava em Syrax. Eles cercaram a cidade. Ao avistá-los, o povo entrou em pânico, correndo para fora das casas. Os mantos dourados que outrora servira a Daemon como príncipe da cidade se voltou a favor dos negros, derrubando os portões e permitindo a entrada das forças de Corlys Velaryon. Caraxes não precisou lançar fogo. Seu voo silencioso sobre a cidade foi suficiente para quebrar a moral dos defensores. A simples sombra rubra bastava para silenciar qualquer resistência. Em poucas horas, Porto Real caiu. Quando chegou a Harrenhal e encontrou o castelo vazio, Aemond Targaryen ficou furioso. Em sua ira, matou Sir Simon Strong, alimentou seu cadáver a Vhagar e executou também seus descendentes. Sem exército ou castelo para prendê-lo, o príncipe Caolho estava livre para espalhar destruição. Aemond e Vhagar voaram então em uma campanha brutal pelas terras fluviais, tal como Aegon, o Conquistador, havia feito séculos antes, mas com uma crueldade ainda maior. A Casa Darry foi a primeira a cair. Plantações queimadas, colheitas destruídas, o castelo consumido em chamas. O senhor de Darry e seu herdeiro morreram nas ameias, apenas a senhora e os filhos mais novos sobreviveram, escondidos nos porões. 3 dias depois, a vila do Lord Harroway ardeu sob a fumaça. Logo, outros nomes também se somaram ao rastro de cinzas, até a metade das terras fluviais parecerem estar em chamas. Enquanto isso, Daemon e Urtigas, montados em Caraxes e Roubovelha, partiam todas as manhãs de Lagoa da Donzela, tentando localizar Vhagar nos céus. Subiam em grandes círculos, cobrindo cada vez mais terreno, mas sempre retornavam ao entardecer sem sucesso. O Lord Mutton chegou a sugerir que se separassem para ampliar o alcance, mas Daemon recusou. Temia deixar Urtiga sozinha diante de Vhagar, o maior e mais terrível de todos os dragões vivos. Ao mesmo tempo, rumores sobre a relação entre Daemon e Urtiga se espalhavam, alimentados pelo bobo cogumelo. Quando Rhaenyra ouviu, ordenou a morte da jovem. Avisada, Urtigas fugiu,
e Caraxes, ao vê-la partir, soltou um rugido tão potente que quebrou as janelas da torre de Jonquil. Em Harrenhal, todas as noites o príncipe Daemon fazia um talho no represeiro do bosque sagrado, marcando cada dia de espera. 13 talhos permanecem até hoje, sangrando a cada primavera, dizem os senhores do castelo. No 14º dia de vigília em Harrenhal, uma sombra rasgou os céus, negra como a noite mais profunda. Era Vhagar, trazendo o príncipe Aemon de Targaryen em sua armadura escura adornada de ouro. Ao lado dele, a feiticeira Alice Rivers, com o ventre pesado de vida, observava silenciosa. Aemond girou 2 vezes em torno das torres, antes de pousar no pátio externo a apenas 100 passos de Caraxes. Os 2 dragões se encararam, faíscas dançando entre os dentes. Caraxes abriu as asas e soltou um silvo que tremeu as muralhas. Vhagar respondeu com um rugido ancestral, como um trovão que lembrava a fúria dos deuses de Valíria. Daemon e Aemond trocaram poucas palavras. Quem lhe contou onde eu estava? Minha senhora, respondeu Aemond, referindo-se a Alice. Ela ouviu no fogo. Então, em um silêncio mortal, ambos montaram em seus dragões novamente. Daemon subiu sem amarrar suas correntes na sela, um sinal de quem não esperava retornar. Ele atiçou Caraxes com o chicote de aço, e o Wyrm de sangue disparou em direção ao firmamento como uma flecha rubra. Vhagar, muito maior e pesada, ergueu-se em espirais lentos, levando consigo o príncipe caolho. O céu ardia vermelho no pôr do sol. O lago, abaixo, cintilava como cobre líquido. Caraxes, faminto de sangue, aguardava acima das nuvens. Então, o ataque veio, rápido como um relâmpago. O Wyrm de sangue mergulhou, soltando um urro tão alto que foi ouvido a quilômetros. Ele se lançou contra o ponto cego de Aemond, cravando os dentes negros no pescoço de Vhagar. O rugido de Vhagar foi um trovão de agonia. As garras da dragão mais velha dilaceravam o ventre de Caraxes, arrancando entranhas e rasgando a asa esquerda. Mas o Wyrm mordeu ainda mais fundo, mastigando carne e osso enquanto os 2 despencavam. Enquanto o lago subia para engoli-los, Daemon, em um ato lendário, passou a perna pela sela, saltou de Caraxes para Vhagar e cravou a espada irmã sombria no olho cego do sobrinho, atravessando o crânio até a lâmina emergir pela nuca. No instante seguinte, os dragões atingiram as águas do Olho de Deus, gerando uma tromba da água tão alta quanto as torres de Harrenhal. Os pescadores nas margens juraram que o céu parecia incendiar-se. Quando as ondas baixaram, tudo estava em silêncio. Vhagar afundou. Seu sangue fervia o lago. A carcaça só foi encontrada anos depois, com os ossos de Aemond presos à sela, a espada cravada até o punho no olho vazio. O corpo de Daemon nunca foi encontrado. Alguns dizem que correntes misteriosas e peixes famintos devoraram seus restos. Outros sonham que ele sobreviveu, que desapareceu nas brumas com urtigas e viveu seus últimos dias longe da batalha. Mas nem mesmo o cogumelo acreditava nisso. Caraxes, estripado e com uma asa arrancada, arrastou-se para fora da água, espalhando sangue fumegante no solo encharcado. Mesmo com as entranhas no chão e um fogo moribundo nos olhos, encontrou forças para rastejar até os muros negros de Harrenhal. Lá, em silêncio, o dragão soltou um último sopro quente e caiu. E assim, o Wyrm de sangue se foi. Naquele dia, o céu devorou 2 monstros, selando para sempre a lenda do príncipe Daemon Targaryen e de Caraxes, o dragão que conheceu o gosto da dor e da vingança.